Bom, gente, nós vamos falar agora sobre o serviço das clínicas de diagnósticos aqui de Goiânia. Você já teve problemas com exames, com resultado de exames ou qualquer coisa? Olha, então fique atento porque nós vamos trazer agora muitas informações. Nós estamos recebendo aqui a advogada de relações de consumo, doutora Ana Luísa. Tudo bem, doutora? Bom dia, tudo bem. Obrigada. E também, o professor Jefferson Ângeles. Professor, tá tudo bem? Tudo beleza, Jordavá, satisfação grande estar aqui mais uma vez. Vamos juntos. Prazer é meu em receber você aqui. Inclusive, você passou por problemas também nessa questão? Passei por um problema bastante complicado. Nós fomos, eu e minha mãe, a uma dessas clínicas de imagem bastante famosas aqui da cidade. Minha mãe deveria fazer uma coloscopia, ou seja, o exame que demanda que o paciente fique 24 horas sem se alimentar. Ela já estava um pouquinho mais de 24 horas sem se alimentar. A pessoa então foi com a saúde bastante debilitada, imagine só, 24 horas sem alimento, ainda já tomando... É uma pessoa idosa, né? Ainda tomando purgante. E nós chegamos a esta clínica e já fiquei surpreendido logo na entrada, pela quantidade absurda de pessoas que tinha, Inclusive, nos momentos iniciais, sequer havia assento para atender a todas as pessoas que ali estavam. Para sermos atendidos no guichê, ou seja, para fazermos a ficha, nós esperamos por 1 hora. Só para fazer a ficha? Só para fazer a ficha. Isso porque... quando a gente já estava 50 minutos esperando, eu tive que ir até lá e fazer uma reclamação bastante intensa para daí a 10 minutos nós sermos atendidos. E então, depois disso a gente foi conduzido para uma outra sala e a espera foi de mais 3 horas e meia. Então, imagine, um paciente aqui há mais de 24 horas sem se alimentar, esperamos por 4 horas e meia para que o exame fosse realizado. Ou seja, então praticamente 30 horas, você pega 24 horas, passou um pouquinho, mais 4 horas e meia, quase 30 horas de jejum esperando. 30 horas de jejum. Então, nesse momento, a revolta ela é bastante forte, porque a gente chega ao nível de crueldade, Você submeter uma pessoa que está com a saúde debilitada a situações como essa é bastante grave, A gente chega ao nível de crueldade mesmo. E aí, Jordeva, é interessante que eu fui fazer uma pesquisa, na internet, no Google, nas pontuações ali acerca das clínicas de imagem da nossa capital. Inclusive, fiz uma análise extensa, dos comentários dessa clínica que eu fui, e os comentários são sempre de demora de atendimento, há vários anos. E falta de respeito, Falta de respeito com a população. Nós vamos conversar, aliás, é até importante essa sua colocação, a gente vai voltar nisso, porque a gente já tem aqui exatamente a doutora Ana Luísa, que é advogada das relações de consumo. Doutora, a senhora ouviu o relato do professor Jefferson. Como é que a senhora avalia essa situação do ponto de vista jurídico? Porque do ponto de vista humano a gente vai falar daqui a pouco, mas do ponto de vista jurídico. Sim, então, essas superlotações, essas demoras excessivas nos hospitais, sejam eles particulares ou até os públicos mesmo, é um verdadeiro descaso, com o paciente. O paciente, ele é resguardado pelo Código de Defesa do Consumidor, é como se ele fosse um consumidor mesmo, entretanto por equiparação, e ali ele tem o dever de ser bem tratado, de ter um atendimento célere, um atendimento com respeito, e tudo isso precisa ser levado com muita atenção, porque assim, tudo é levado no bom senso. Então, por exemplo, um pouco de demora a gente entende, em razão da superlotação, em razão de vários atendimentos e tudo mais, mas tudo que gera um prejuízo para o consumidor, para o paciente, isso ele ultrapassa o limite. Então, assim, tem que ser levado para a esfera judicial mesmo, porque não pode demorar tanto assim. A gente entende que há urgência de todos os lados, que todo mundo que está ali tem o seu caso a caso e tudo mais, mas tudo que venha a prejudicar o paciente, seja ele na saúde ou no trabalho, em razão de tanta demora, algo do tipo que ultrapasse todos aqueles limites, sim, é um dever do Estado ali
seja ele do lado particular ou não, de não ter essa negligência com o paciente. Então, isso não pode acontecer. Então, tem sim que levar para o judiciário. Até porque o exame ele tem hora marcada. Sim, as pessoas elas vão com hora marcada. Sim. Acontece que chega ali, todo mundo também tá com a hora marcada. Será que eles marcam todo mundo no mesmo horário? Em regra não era para ser. É por ordem de chegada, apesar de ter a hora marcada, quem vai chegando primeiro vai se enquadrando ali. Mas mesmo assim, não podia acontecer isso. Nesse caso, o que a senhora sugere do ponto de vista jurídico para o professor? A primeira coisa, quando isso acontece e ultrapassa muito os limites de tempo e tudo mais, se você vê que não é algo rotineiro, não é algo normal, o paciente ele pode fazer uma denúncia no PROCON. O PROCON ele pode estar indo lá avaliar essa clínica, ver se está tudo certo, se não está. Ele pode ter a penalidade de multa em caso de descumprimento dessas questões que é de ordem pública. Então, pode fazer uma denúncia no PROCON e se ainda assim continuar e tudo mais, ou se, por exemplo, for uma questão de um médico em específico, também pode fazer uma denúncia junto ao Conselho de Medicina. Mas o ideal é ir no PROCON, fazer a denúncia, o PROCON analisar para ver como está a questão do hospital em si. E aí, caso ainda assim não resolva, aí a parte para a via judicial procurar um advogado especialista na área mesmo. Professor Jefferson, primeiro essa espera de 1 hora só para fazer a ficha. Depois mais 3 horas e meia para fazer o exame. Nesse período das 3 horas e meia, o senhor conversou com o pessoal de lá? Sim. Pediu explicações? Sim, pedi explicações. Fiz, inclusive, 2 reclamações formais, né, naquela lauda que eles oferecem, e disseram que estava dentro da normalidade, que era assim mesmo, porque havia uma quantidade de pessoas ali já esperando. E interessante que eles tentam manipular as pessoas de algum modo, então eles vão mudando as pessoas de sala, para que o tempo pareça que está menor. Então, altera, põe numa sala, põe em outra, para dar a impressão de que a fila está efetivamente andando, né? Então, é bastante complicado. E aí, uma coisa que eu queria perguntar à doutora, pensando nessa questão do horário, há clínicas que têm o horário marcado. E descumpre-se com frequência o horário marcado. E há clínicas que trabalham com a ordem de chegada. A ideia da ordem de chegada não seria um subterfúgio para que eles fujam da necessidade de cumprir um horário e não existe nenhuma legislação que peça a organização temporal? Uma organização temporal. Então, o que acontece? Existem sim esses tipos de atendimento, sejam ele por hora marcada ou por ordem de chegada, mas acontece que quando todos chegam lá, eles vão meio que passa ali, digamos que é por uma triagem, né, faz aquela análise e tudo, e vai aguardando, e no final é como se todo mundo ali precisasse, e realmente todo mundo precisa, e eles não conseguem meio que encaixar, mas isso é um problema que ele é do Brasil mesmo, precisa organizar o sistema, porque quando a pessoa vai com um horário marcado, deveria ter, por exemplo, um sistema ali que fizesse com que as pessoas marcassem, hoje eu não vou poder, há pessoas que não comparecem mesmo com o horário marcado, e eles vão podendo fazer essa adequação entre pessoas que chegam e pessoas que não, mas o certo, o ideal era que fossem cumpridos todos os horários marcados. Se a pessoa marcou às 2 da tarde, chegou às 2 da tarde, precisa ser atendida. É claro que existe ali um limitezinho de espera, algo adequado, mas tudo que gera um excesso, gera um transtorno para o paciente, principalmente se a situação se agravar, que nem foi o caso da sua mãe, que já estava debilitada, já estava fraca, precisava de um atendimento célere. Então foi o caso dela, por exemplo, que gerou um transtorno extremamente grande. E isso não poderia acontecer. Doutora, outra questão que eu observo também, claro que a gente está diante de instituições que precisam de atingir a lucratividade para se manterem no mercado. Mas a gente chega no momento em que a sanha pelo lucro acaba atropelando os limites éticos, os limites do bom senso, os limites da moral, né? E causando essa série de transtornos. E um dos mecanismos que essas clínicas têm utilizado para economizar e lucra mais inclusive em cima da crueldade, né, da desumanidade, é a redução de atendentes. Então há uma quantidade pequena de atendentes ali, e isso me parece que desencadeia um outro problema, que é uma reclamação bastante comum também na internet. As atendentes muitas vezes tratam mal os clientes,
Talvez em função da sobrecarga, né? Claro que não pode ser uma justificativa, né? A educação, ela é um elemento que tem que estar acima de qualquer coisa, mas essas atendentes são sobrecarregadas e acabam atendendo mal as pessoas que ali estão. No caso dessa falta de educação, dessa falta de cuidado com o cliente, há também algum procedimento legal que pode ser tomado? Sim, o fornecedor de serviços, ele responde, independente de culpa, pela falha na prestação dos serviços. Isso está no Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, não é porque há falta de atendentes, não é porque há falta de funcionários, sejam eles quem seja ali no hospital, que o paciente ele deve ser tratado com descaso. Isso não pode acontecer com falta de educação. Em nenhum lugar isso justifica. Realmente a educação cabe em qualquer lugar, principalmente ali num ambiente de saúde, onde todos precisam, onde é um ambiente muito sério. O fornecedor ele responde sim pela falha na prestação de serviço, seja ele de maneira grosseira, seja ele de maneira que fez um descaso ali, porventura que aconteceu com o paciente. Isso não pode acontecer também. A gente leva isso para a via judicial também. A gente chama a atenção, né, das pessoas que estão acompanhando. Tendo uma situação como essa, procure o PROCON, não deixe passar, porque o seu direito, ele é um direito que deve ser respeitado, e a gente está mostrando aqui que não está. Agora eu queria até estender um pouquinho essa discussão, porque quando nós estamos falando aqui de clínicas de diagnósticos, mas quando a gente vai fazer uma consulta, se é à tarde, você perde a tarde inteira. Se é de manhã, você também perde, porque médico, primeiro é aquela questão da ordem de chegada, e aí a coisa vai juntando e demora, é um negócio horroroso. Quer dizer, a gente tem que ficar por conta do médico, por conta de ordem de chegada, sendo que a coisa seria mais fácil. Estabelece um horário de chegada e de atendimento, não é assim? É uma coisa muito simples, mas eu acho que os médicos, eles ignoram isso, sempre ignoraram, e a gente percebe que a cada dia fica pior. Exato. A impressão que dá é que são todos tratados com extrema frieza, né? Que Sim. já é algo que é rotineiro e todo dia tá ali e começa a ser normal. Mas a verdade é que não é normal, porque todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem seu trabalho, sua vida, sua rotina, e não pode largar a mão de tudo para ficar ali num tempo de espera extremamente excessivo. Inclusive particulares, né? Por exemplo, você está pagando ali pelo serviço, você precisa do serviço, você não pode simplesmente desconsiderar e deixar lá você esperando a míngua. Porque isso a gente fala, isso acontece, né, tanto no SUS quanto no serviço particular, não tem diferença. No serviço particular também é a mesma coisa. É um negócio horroroso que a gente vê. E o pior, muitos casos são pessoas idosas, como a mãe do professor Jefferson, né, que já estão lá porque está com problema de saúde. Né, não estão lá para passear, não estão bem, estão lá para corrigir um problema de saúde, né, professor? Exatamente, né? Como a doutora disse, né? Chega-se a um nível de frieza, né, gigantesca com o paciente. É bem comum nas clínicas médicas marcarem um horário e o médico chega e começa a atender 1 hora depois do horário marcado para os pacientes chegarem, né? Ou seja, né, parece que há uma certa moral da classe médica também, obviamente não podemos generalizar, mas há uma moral da classe médica de fazer o horário e de cumprir a partir da sua própria vontade, seu próprio interesse, e a população fica ali à mercê, a população pode esperar, ele não, a população espera, né? Então, é uma falha moral mesmo, é uma falha de conduta que a gente observa com uma certa frequência acontecendo, né? E a gente precisa de combater essa postura, né? Combater essa postura tanto dos médicos quanto das clínicas, né? Então não podemos deixar para lá. A gente sempre vai deixando para lá, deixando para lá, deixando para lá, e a situação vai se ampliando até chegar ao nível da crueldade. Então a gente tem que sempre recorrer, plantar a sementinha, questionar, e a administração das instituições, fazer as reclamações para a gente tentar ir reconduzindo a situação para a normalidade, né, para o bom senso, para os padrões da ética. Tá certo. Olha, se você foi desrespeitado, procure os seus direitos, porque realmente a gente não pode conviver com esse tipo de descaso, né? Desumanidade, vocês usaram essa palavra, realmente é. Eu quero então agradecer a doutora Ana Luísa, advogada de Relações de Consumo. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Eu quem agradeço.
Professor Jefferson Ângeles, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, satisfação grande. Tá certo, a gente vai encerrando, né, com essa participação nosso programa Agora Goiás, aqui ao vivo no canal 3.2 da TV Assembleia Legislativa, mas amanhã a gente volta no mesmo horário, sempre trazendo informações importantes para você. Obrigado pela sua companhia e até lá.